Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 30. E 31. Na minha versão, ao meio da revista atualizada, está escrito assim. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E na versão corrigida está: entendes o que leis? É a mesma coisa. Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Muito bem. Podemos tomar assento, por gentileza? Então, nesse texto aqui, né, irmãos, nós, entre outros textos bíblicos, nós vemos a importância de explicar as Escrituras, né? A importância de interpretar corretamente as Escrituras. E o tema desta palestra é o líder e sua responsabilidade como intérprete e pregador da palavra. Então, a ordem ali está correta. Antes de pregar, tem que interpretar, né? Antes de pegar o microfone e falar da palavra de Deus, tem que interpretar corretamente a palavra, para não falar bobagem no púlpito. E isso é muito importante. Peço a atenção dos irmãos e um pouco da sua paciência, porque eu vou ter até que dar uma enxugada, porque o tempo já avançou e também o volume de informações é grande. Acho que nós calculamos mal aqui o tamanho, né, da palestra, mas este assunto aqui que eu vou tratar, ele está mais desenvolvido naquele livro Arte de Pregar, que nós trouxemos aí para apresentar para os irmãos. Nesse livro ali, ele está com mais detalhes, inclusive tem uma parte prática também no livro, tá certo? E também no curso básico de teologia, os irmãos vão aprender mais sobre este assunto. Então, aqui o primeiro assunto é princípio de hermenêutica ou interpretação bíblica, né? Definição corrente: hermenêutica é a arte da interpretação, hermenêutica bíblica é a arte da interpretação da Escritura Sagrada, a palavra de Deus, né? Então, existe todo um sistema de interpretar corretamente as Escrituras, né? Você não pode abrir e ler a primeira coisa que você entender, você achar que é aquilo, porque a Bíblia é um livro que tem mais de 2000 anos. Ela foi escrita num outro contexto cultural. Então, ela precisa ser entendida para a gente poder falar a interpretação correta. Isso é importante, irmãos, porque nunca como antes, né? Até pela repercussão das redes sociais, nunca como antes se ouviu tanta heresia ser falada aí sobre a palavra de Deus. Coisa que a palavra de Deus não dá respaldo, coisa que a palavra de Deus não diz, estão dizendo que a palavra de Deus diz, né? E isso é por problemas na interpretação do texto bíblico, tá certo? E não é nem um bicho de sete cabeças. É claro que o assunto, ele é um assunto técnico. Você tem um nível básico, intermediário e avançado. Você pode ir mais além nessa questão. Mas aqui nós vamos passar apenas alguns princípios bem básicos para os irmãos terem uma noção, uma ideia. E para o líder é muito mais importante, né, irmãos? Porque o líder vai estar ali falando, né, da palavra de Deus para os seus liderados, no mínimo. Então, ele tem que saber o que está falando. Se ele tocar o som errado, vai conduzir todos aqueles seus liderados para o caminho errado. Então, é importante, principalmente obreiro, né, quem prega a palavra, quem tem alguma função nessa área. Mas isso é claro que serve para todos, né? Todos têm a oportunidade de falar da palavra de Deus. Muito bem. Aqui a importância da hermenêutica, não sei se o irmão está acompanhando ali, pode avançar mais uma ali. Isso, muito bem. O próprio apóstolo Pedro admitiu que há textos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então, veja que o apóstolo Pedro já falou sobre isso.
Inclusive, ele se referiu a cartas do apóstolo Paulo. Quando ele fala esse texto aqui, ele está se referindo a alguns textos do apóstolo Paulo. Que realmente, irmãos, até hoje, textos do apóstolo Paulo, principalmente Romanos, capítulo 9, tem gerado muita polêmica no meio dos estudiosos. Né? O irmão ali falou, né, a questão do calvinismo. Tem duas escolas, né, de interpretação que leem o mesmo texto, é o mesmo texto que eles estão lendo, mas divergem consideravelmente sobre a interpretação desses textos. Muito bem, mas aí não temos como entrar em detalhes sobre isso. A arma principal do soldado cristão é a Escritura. Se ele desconhece o seu valor, ou ignora o seu legítimo uso, que soldado será? 2 Timóteo 2,15. Então, qual é a arma do cristão? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Nós temos que saber manejá-la bem, para podermos usá-la no momento certo. Se você é um soldado, estou falando mesmo literalmente, e você tem um armamento, e você não sabe usar, você vai dar um tiro no pé. Não é verdade? Você vai apontar para frente e a bala vai vir na tua cabeça. Tem que saber usar. Tem que saber para que serve. Entendeu? Se a gente for falar, assim, por exemplo, de armas normais, tem armas que podem furar uma parede de coisa, tem armas que podem furar, né, uma parede de concreto, de metal, esse tipo de coisa, né? Só estou dando um exemplo aqui para os irmãos entenderem. E a nossa arma, irmão, é a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais preparados para a guerra nós vamos estar. Então, não tem outra maneira. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra. É possível ler o texto e não compreendê-lo, como no caso do eunuco, que foi o texto que nós lemos, né? De Atos 8, 30 a 35. Há uma lacuna muito grande entre ler e compreender. Então, para o cristão, ler é pouco. Você tem que ler e compreender. Você tem que ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Não é só aquela leitura corrida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantos já leram esse Salmo 23? Levanta a mão. O Senhor é meu pastor. Pode levantar, levanta com vontade. Acho que todo mundo, né? Todo mundo já leu, certo? Quem que sabia, talvez alguém aqui saiba, quem que sabia que aquele Senhor, que está ali nas nossas Bíblias em português, ele significa o nome Javé, ou Yavé, ou Jeová. O tetagrama, em hebraico. Quem que sabia disso? Olha lá, alguns irmãos sabem. Eles vão estudar teologia, né? Então, por que isso aí é importante, irmão? Porque as palavras, quando aparecem em maiúsculas, a palavra Senhor, quando aparece em maiúsculas no Antigo Testamento, está traduzindo o tetagrama em hebraico, que é o nome de Deus em hebraico, que é aquelas 4 consoantes. Isso é importante, ali não é um Senhor qualquer, ali é o Senhor Deus, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Entendeu? Então não é um senhorzinho, não é o rei Davi. Não. Ali é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo. Ele está em maiúscula lá na nossa Bíblia em português. Mas no original em hebraico está o tetagrama. Então, essas coisas, irmãos, parece uma coisa de isso ou menos importância, mas isso só dei um exemplo. Mas tem coisas que fazem a diferença. Quando você conhece exatamente o que o texto bíblico diz, aí você interpreta corretamente. A doutrina que é gerada por essa interpretação correta é a doutrina verdadeira. É a doutrina verdadeira, porque está calcada, baseada numa interpretação correta das Escrituras Sagradas. Isso faz toda a diferença. É por isso que tem tanta heresia aí. Tem gente aí que inventando coisa aí e falando que Jesus
tem um grupo aí, que eu não vou falar o nome, né? Mas acho que os irmãos vão saber. Tem falando que não, que Jesus ele já veio, já arrebatou, mas foi só nos ares. Não aconteceu nada. E por quê? Porque eles previram uma data, a data estava errada, aí eles inventaram essa, de que não, Jesus veio, nós é que não vimos. Ele veio lá no espaço sideral, aconteceu alguma coisa, né? Não sei de onde tiraram isso, mas é heresia. Muito bem. As circunstâncias variadas que concorreram na produção do maravilhoso livro exigem do expositor que em seu estudo seja meticuloso, cuidadoso e sempre científico, conforme os princípios hermenêuticos. Irmãos, eu sempre falo nas aulas de teologia o seguinte: se você não sabe, seja humilde, pergunte para quem sabe. Porque tem gente que não sabe e finge que sabe, aí pega o microfone e fala bobagem. Ele não tem humildade de dizer para o pastor, de dizer para o seu professor, de dizer para o irmão que é mais experiente: não sei, não entendo isso, me explica. Tem que ser humilde, irmão. Nós não somos obrigados a saber tudo, né? Eu já estou há 40 anos na caminhada cristã e continuo estudando. Todo dia estudando a palavra de Deus e parece que é um poço sem fundo. Parece não, é um poço sem fundo. É tanta coisa para aprender que a gente fica até meio tonto, né? Princípios da hermenêutica. Primeiro, princípio da autoridade interna. Cada texto bíblico, apesar de ter mais de uma aplicação, tem um só significado. E nossa tarefa é buscar o sentido real do texto e aplicá-lo corretamente. Não é a igreja que autentica a palavra com a sua interpretação, é a Bíblia que se autentica a si mesma como palavra autoritativa de Deus. Então, a Bíblia, ela fala por si mesma, ela não precisa da igreja para interpretar. Por que está escrito isso aqui? Porque a igreja romana diz que a interpretação correta da Bíblia tem que passar pelo Vaticano, tem que passar pelo pontífice. Eles é que vão dar a interpretação correta da Escritura, né? Se o que eles falarem, aí inventaram aí que a Maria já subiu, né? Inventaram o negócio de purgatório, inventaram um monte de coisa. Por quê? Porque como foi lá o Papa que falou isso, e ele é o vigário, entre aspas, né? O vigário de Cristo na Terra, então ele tem essa capacidade de fazer a interpretação e o que ele falar, todo mundo tem que aceitar. Aqui na igreja evangélica, não. Na igreja evangélica, Assembleia de Deus, pelo menos, não. O que eu falar aqui para vocês, irmãos, não aceite como verdade absoluta. Vai na Bíblia. Vai conferir na Bíblia. Seja um crente beriano. Eu falei isso aqui. Seja um crente beriano, vai conferir. Né, para ver se o que o pastor Reginaldo está falando é verdade ou se não é. Ou qualquer outro pastor, qualquer outro pregador. Não importa. Né? Não é porque é o líder máximo da denominação que falou e está falado. Não. Quem falou está falado é isso aqui, os 66. Isso aqui que a gente tem que seguir. Outro princípio, irmão. O princípio do contexto. O contexto é a parte que vem antes e depois do texto. Não devemos interpretar um texto sem antes verificar o seu contexto, pois este ajudará a compreender o significado do texto. Tem gente que pega, irmãos, eu vou dar só para resumir isso aqui, eu vou falar o seguinte: você pega um texto da Bíblia que está entre vírgulas, ele começa com letra minúscula, o versículo anterior terminou com vírgula. Aqui mesmo em Atos 8, por exemplo, no 27, o 27 termina com a vírgula, tá? E aí o 28 começa com letra minúscula. E depois acaba com o ponto final. Então a pessoa pega aqui esse pedacinho do texto e prega sobre esse pedacinho sem fazer menção do que vem antes. Ora, se o texto está dividido por vírgulas, irmãos, necessariamente você tem que levar em consideração o que vem antes. É o contexto. Você não pode isolar esse texto e interpretar ele sem levar em consideração o que vem antes. Você não pode.
vai dar problema de interpretação. Né? Porque às vezes você lê aquele texto ali, e aí você está falando, está pregando sobre aquilo, mas o que vem antes, nesse caso aqui, né, o que vem antes, ele simplesmente, né, desmonta aquilo que você está falando. E aí, ou seja, isso não é pregar a Bíblia corretamente, irmãos. A gente tem que ser, né, correto na interpretação e na exposição da palavra de Deus. Então tem que levar em consideração o princípio do contexto. Outro princípio do texto paralelo, a Bíblia interpreta a si mesma. 1 Coríntios 2,13. Quando um determinado tema é descrito por mais de um autor bíblico, o mesmo deve ser auxiliado na sua interpretação utilizando-se de outras partes das Escrituras Sagradas, em que ele é tratado, pois as informações se complementam e ajudam a entender o tema em apreço. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 1. Para dar um exemplo aqui sobre esse princípio. 3, verso 1. Gênesis 3, 1 diz assim: mas a serpente, não sei se a tua Bíblia está cobra, não sei. Na minha está serpente. É cobra aí? Hã? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Né? Veja bem, olha aqui o que é a Bíblia interpreta a si mesma. Quem é esta serpente? Quem é esta serpente aqui? Tem gente que fala que é a serpente que tinha perna, aí agora não tem mais perna. Aí fala que é a jararaca, outro fala que é... Fala um monte de coisa. Mas o que a Bíblia diz quem é essa serpente? Vamos lá. Apocalipse 12:9. 12:9 de Apocalipse. 12:9 de Apocalipse. Vamos ver o que a Bíblia diz. A própria Bíblia está falando, irmãos. Não sou eu não, hein? A própria Bíblia vai falar quem é essa serpente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha aí. A própria Bíblia está explicando a Bíblia. Apocalipse está sendo usado para explicar Gênesis. Estão entendendo, irmão? Esse aqui é o princípio do texto paralelo. Como é que eu sei disso, pastor? Eu vou ter que ler a Bíblia várias vezes para entender. Seria bom que fosse isso, né? Você lê bastante a Bíblia de Gênesis, Apocalipse várias vezes para você poder ter na cabeça. Mas como isso aí é meio difícil, quer dizer, leva tempo, você pode usar uma concordância, né? Uma chave bíblica, né? O Google, para você saber. Para você saber os textos paralelos, né, que tem sobre aquele assunto. Por exemplo, a Bíblia Thompson, estava fazendo aqui um mexendo, não ganho nada com isso, mas só para os irmãos terem uma ideia. A Bíblia Thompson, alguém conhece a Bíblia Thompson? Então, a Bíblia Thompson tem uma parte que é sobre isso. Então, está lá falando do sangue, o sangue. Aí tem vários versículos sobre o sangue. Aí você, quando for preparar uma mensagem sobre o sangue, você lê todos aqueles versículos para você poder preparar uma mensagem adequada, né, e trazer uma interpretação correta, tá certo? Outro princípio é o princípio da autoria do texto. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, situações sociais e regiões diferentes. Portanto, a forma de interpretar um determinado texto será diferente de outro texto, escrito por outra pessoa, em outro contexto. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Os contextos diversos da Bíblia. Então, uma coisa é o autor que escreveu estando em Jerusalém, pré-exílio. Outra coisa é o autor que escreveu estando em Jerusalém pós-exílio. Outra coisa é o autor que escreveu na Babilônia, ou sobre o Império Persa, né? Tudo isso muda. Muda, porque são contextos diferentes. E você tem que, na interpretação correta do texto, você tem que levar isso em consideração. Onde é que esse autor estava? Né? Qual era o
o regime político, qual era a situação social, né? Por que Paulo escreveu a Filemão sobre Onésimo? Por que Onésimo era escravo? Porque existia escravidão naquela época. Hoje aqui não tem, né? Mas no Brasil, mas já teve também no Brasil. Então, tu vê que o contexto, ele interfere muito com a interpretação correta do texto. Isso tem que ser levado em consideração também, tá? Então, são esses princípios aqui para a gente levar em consideração. Eu não tenho tempo, seria bom que tivesse um tempo para destrinchar isso e dando maiores exemplos, mas fica para a próxima. Funções da hermenêutica. Traduzir o texto original, tornando-o compreensivo em língua vernácula, sem mudar o sentido primário, né? Então, isso aqui tem a ver, irmão, hoje no mercado nós temos várias traduções da Bíblia. Até o pastor falou dessa Bíblia aí, Teologia Inclusiva, né? Não compre essa Bíblia, a não ser que tu queira, se você é um apologista ou um evangelista e quer saber para poder combater, né? Aí não tem problema, né? Mas se você se for para comprar só para fazer a tua leitura devocional, pode esquecer, isso aí é lixo, não serve para nada. Já deturpar a Bíblia que está deturpada já não é a palavra de Deus. Se você tirar, arrancar qualquer coisa ou acrescentar qualquer coisa ao texto original da Bíblia, já não serve para você, tá? Não é de Deus essa Bíblia. Mas tem várias versões, tem versão na linguagem mais antiga e versões na linguagem mais recente, mais contemporânea. É bom que você tenha uma versão antiga e uma versão com a linguagem mais contemporânea, para você comparar, quando você estiver ali preparando o seu texto, né? Que às vezes você não entende, você está lendo lá Quem aqui sabe o que é chocarrice? Chocarrice. A irmã ali sabe. Chocarrice. Você não sabe? O que é chocarrice? Isso aí, pouca gente sabe, tá vendo? Pouca gente sabe. Ou pelo menos se sabe, não se manifestou. Está na nossa versão Almeida Revista e Corrigida, tá chocarrice. É uma palavra em desuso na língua portuguesa hoje. Ninguém usa mais isso no dia a dia. Borracheria, sei lá. Essas palavras não se usam mais. Isso aí foi... O João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia no século XVIII. Então, borracheira, né? Borracheira, né? Então, nem se usa mais isso, meu irmão. Então, ou seja, na versão tradicional, se usa essas expressões. Aí você não sabe o que significa, né? Quando você vai ler numa versão mais recente, aí você vai ter o significado, o mesmo sentido, mesma palavra, traduzindo a mesma palavra do original, mas só que usando o vocábulo que todo mundo hoje na língua portuguesa no Brasil fala. Então, por que isso é importante? Irmãos, nós somos aqui comunicadores do Evangelho. Nós estamos aqui para comunicar o Evangelho. Eu não posso ficar usando palavras rebuscadas, para que a pessoa ali, o não crente que estiver no nosso meio, não entenda. E aí, por causa dessa falha no entendimento, na compreensão, ela não entendeu a mensagem do Evangelho e acaba não aceitando Jesus. Então, eu tenho que usar a palavra que a pessoa entenda, né? Muito bem. Compreender o sentido do texto dentro do seu ambiente histórico-cultural e léxico-sintático. Mais ou menos já falei sobre isso, né? A questão gramatical também, da interpretação das palavras, também é importantíssima. E esse é um problema sério hoje, né? Não sei se é hoje, né? É um problema já de algum tempo. O problema de interpretar o texto corretamente, as palavras corretamente. Quando um tradutor ele traduz o original hebraico e grego para o português, às vezes, eu trabalho com tradução, eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes você tem 3, 4, 5 termos em português que você pode traduzir aquela palavra no original. Mas ele só pode usar uma. Né? Ele só pode usar uma por vez. Né? Ele só pode usar uma. Então ele escolhe uma e coloca. Ela traduz, né, aquele texto no original, mas ela tem que escolher. Entre 5, 6, sei lá, 4, 3, ela tem que escolher uma. Tá certo? Isso tem que ser levado em consideração, porque o grego
O grego, que o original do Novo Testamento, é muito diferente do português. Muito diferente. Apesar de nós termos várias palavras em português que são originárias do grego, mas a estrutura linguística do grego é muito diferente. Então, isso é uma coisa que tem que ser levado muito em consideração, que gera realmente distorções de interpretação. Explicar o verdadeiro sentido do texto em todas as dimensões possíveis, autor, audiência, com condições sociais, religião, etc. Já mais ou menos falei sobre isso. Vamos pular. Transpor o abismo entre o autor e a audiência, e a cultura das escrituras, e o leitor e a cultura moderna, a fim de tornar a mensagem escriturística inteligível aos homens contemporâneos. Irmãos, quando Paulo escreveu aos Romanos, ali a carta de Paulo aos Romanos, ele estava escrevendo para os crentes que estavam em Roma naquele tempo. Outra cultura, outra cabeça, outra mentalidade, outra cosmovisão. Ele não estava escrevendo para nós, brasileiros aqui do século XXI. Ele não estava escrevendo para nós. Ele não estava pensando em nós, porque também seria um absurdo, né? Vou escrever pensando nos irmãos lá de Imbituba em 2022. Não, ele não estava. Então ele estava pensando, veja bem, a realidade era aquela lá daquela época. Então o que a gente faz? A gente vai lá, mentalmente, lê a Bíblia, interpreta a Bíblia corretamente, usando as ferramentas de interpretação corretas, vai lá naquele contexto, entende o que ele procurou dizer para aquele auditório, que a gente chama de auditório primário, é o auditório primário, nós somos auditório secundário, Era aquele auditório primário, você procura entender. Aí, depois que você entendeu bem o que ele quis dizer para aquele auditório primário, mesma coisa, você transpõe para a nossa realidade hoje e aplica os princípios que você conseguiu extrair daquele texto. Os princípios da Bíblia são atemporais. Ou seja, eles resistem ao tempo. Agora, tem muita coisa na Bíblia que já não serve para hoje. E o pessoal quer trazer isso para a nossa realidade. Não pode, irmãos. A vestimenta do judeu era diferente da nossa. E até hoje, nas culturas diferentes do mundo, você encontra isso. Agora, você imagina 2000 anos atrás. Você imagina. Eu fui uma vez numa conferência missionária, tinha representantes de vários países do mundo. Aí, aqui em São Paulo. Aí tinha lá os representantes lá da Malásia. Malásia, que é um país majoritariamente islâmico. Mas eles têm a tradição deles. Aí chegou lá o missionário da Malásia, ele estava de paletó, gravata, aqui a parte de cima toda social, mas estava com um saiote. E uma meia até aqui em cima, e um sapato, uma coisa horrorosa, né? Para nós é horroroso. Um homem vestir uma roupa daquela. Mas na cultura deles, não tem a conotação que tem no Brasil. Entendeu? Lá é roupa de homem, essa roupa. Então você olha aquilo ali, acha estranho, mas é a cultura deles. Isso, Ivan, por que eu estou falando isso? Porque a cultura bíblica tem que ser levada em consideração também na hora da interpretação. Tá? Auxiliar o cristão em sua missão de proclamar o Evangelho. Quer dizer, a interpretação é para auxiliar o cristão em sua missão de proclamar o Evangelho. Aí depois tem aqui hermenêutica e exegese. Aí vou passar rápido, porque aqui é um assunto bem árido e técnico. O significado do termo é narrativa, explicação ou interpretação. Está relacionado com extrair, tirar para fora. Isso é exegese, tirar para fora, extrair do texto. Enquanto a hermenêutica ensina as regras de interpretação, a exegese utiliza-se dessas regras e, através delas, expõe, comenta ou narra o sentido do texto no qual tal qual é pretendido pelo autor. Agora, existe ao contrário da exegese. A exegese é a coisa correta. Você lê o texto, interpreta ele corretamente, tira ali o princípio, o sentido do texto.
Mas existe também a exegese. O que é a exegese? É o que muita gente faz hoje, né? Procede do mesmo termo da exegese, mas faz o caminho contrário. Enquanto a exegese extrai do texto, a exegese introduz no texto. A exegese traz problemas sérios de interpretação das Escrituras. O que é isso? A exegese é o seguinte, a palavra é meio difícil, mas eu vou explicar para os irmãos o que é. Eu tenho meus pressupostos, né? Eu tenho meus pressupostos de vida, porque eu aprendi assim, fui ensinado assim, ou então eu vim de outra religião, eu tenho uma formação científica, eu tenho uma formação filosófica, minha família é espírita, não importa, eu tenho meus pressupostos. Aí eu vim para a igreja, aceito Jesus, vim para a igreja e começo a ler a Bíblia. Só que lá, irmãos, eu já aceitei Jesus adulto. Então eu tenho aquilo tudo entranhado na minha cabeça, certo? Aí quando eu vou ler a Bíblia, eu trago tudo aquilo para dentro do texto. Eu quero que o texto respalde aquilo que eu já penso. Aquilo que eu já considero como certo. Isso chama-se exegese. E é totalmente errado. Por quê? Você tem que, embora seja difícil, irmão, você limpar a mente completamente dos seus pressupostos e mergulhar nas Escrituras, mas é isso que nós devemos fazer. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que deixar a Bíblia falar por si mesma. Você tem que ler o texto e procurar interpretar ele sem os seus pressupostos. Vai contra o que eu acho que é certo. E daí? Se vai contra é porque o que você pensa está errado. À luz da Bíblia está errado. Né? E é isso que muita gente muitos, não tem tempo, mas muitos pregadores que fazem essa exegese, que eles trazem os pressupostos deles, buscando apoio, respaldo na Escritura. Mas isso aí não se sustenta, tá? Muito bem. É como se você misturasse, sabe? Tu tá com o teu pé cheio de lama, tu vai lá nas águas límpidas das Escrituras e mistura o teu pé cheio de lama. Porque tudo que é ensinado aqui na terra, irmão, é lama. Tudo que é ensinado aqui na terra é lama. Na terra que eu digo aí, nas escolas, o pastor falou aí. Nas escolas, nas universidades. Né? Pouca coisa se aproveita. A única coisa que se aproveita, aqui eu vou até aqui dar uma mão aqui para o professor de matemática, a única coisa que se aproveita é a matemática. Porque a matemática não tem como dizer que é certo e errado, né? Não tem como dizer que é certo e errado. Agora, falar que o homem vem do macaco, aí já é complicado, né, irmão? Mas é o que está sendo ensinado como se fosse a maior verdade do mundo. Que o ser humano veio de um primata, Pelo amor de Deus, né, irmão? Um cristão não pode nem pensar em aceitar isso. Isso é um pressuposto. Você estudou na universidade, você não era cristão, você estava na universidade e aprendeu com teus professores no ensino médio que o homem veio de um primata, veio do lado de um símio. Aí você vem para a igreja, você descobre, não, peraí, Deus criou o ser humano do pó da terra, formou o homem e soprou o fôlego de vida nele. É totalmente diferente do que o meu professor falava. Mas eu acredito mais no que o meu professor do ensino médio da faculdade fala do que no que a Bíblia fala. Aí eu acabo trazendo esse pressuposto aí para dentro da palavra de Deus. Muito bem, vamos adiante. Hermenêutica e a Bíblia. Para aplicarmos corretamente a hermenêutica no texto da Bíblia, precisamos trabalhar com as Escrituras, destacando que as Escrituras são infalíveis. São infalíveis, irmãos. A Bíblia não falha. Se você encontrar alguma falha na Bíblia, não está na Bíblia, está em você. Quem falava isso, vou dar crédito, tá? Era o pastor Antônio Gilberto. As Escrituras não têm erro, nos seus originais. Não adianta tu procurar no texto da Bíblia em português e falar assim, encontrei um erro na Bíblia. Isso aí é outra coisa. Tem que dizer que tem erro nos originais, no hebraico e no grego. Falar que tem erro em português, aí pode ser erro do tradutor, erro do editor da Bíblia, né? Aí o pessoal não lançou a Bíblia em teologia inclusiva, que arrancou um pedaço da Bíblia? Então,
A Bíblia, as Escrituras não têm erro nos seus originais. A inspiração plenária das Escrituras, ou seja, todas as partes das Escrituras Sagradas da Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo. Até as falas de Satanás foram... O que foi inspirado não foi o que Satanás falou, o registro do que ele falou. O registro. Né? Para que ficasse registrado na palavra de Deus o que ele falou. Para o nosso conhecimento. Tá? Não é claro, ele não estava falando inspirado, mas o que ele falou, quando o autor foi registrar, esse autor da Bíblia estava inspirado pelo Espírito Santo para escrever corretamente aquilo que Satanás pronunciou. Correto? Não é que a inspiração é do cão. A revelação das Escrituras. Né? Então, as Escrituras foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus, a homem santo. A Bíblia não precisa de complementos, é verdade. A Bíblia não precisa de complemento nenhum. A Bíblia fala por si mesma, ela é completa, ela é infalível, ela é inerrante, né? E ela é inspiração plenária. Aqui nós temos aqui algumas coisas aqui que eu vou dar uma pulada, porque tem um outro assunto que já estamos quase na metade da palestra. Verdade necessária para o estudo proveitoso da Bíblia. Ser amante da verdade. Tem mais uma hora? Ter um espírito respeitoso. Ser paciente no estudo. Ler... Está meio apagado aqui na minha cola. Ler com oração, devagar, meditando na sua mensagem. Né? Então, nós não podemos ler a Bíblia, irmãos, de qualquer maneira, como a gente lê um livro qualquer. Como ler uma revista, um jornal, um texto qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Né? E aí, como eu falei aqui na primeira palestra, que eu não gosto muito de falar dessas coisas sobre a minha devoção, porque para não dar o sinal errado. Mas às vezes tem coisas que são interessantes falar para a edificação, né? Para a nossa edificação. Eu já fui renovado várias vezes, irmãos, só lendo a Bíblia. Não sei se já aconteceu com os irmãos, né? Comigo já aconteceu mais de uma vez. Lendo a Bíblia, só lendo. Estou ali lendo, de repente bate no versículo e eu começo a falar em línguas. Só de ler. Por quê? A Bíblia, ela é viva e eficaz. A Bíblia é espírito e vida. É espírito e vida, irmãos. Não é letra morta. Qualquer outro livro é letra morta, mas a Bíblia é viva. E o que é vivo, tu sabe que se movimenta, né? Tudo que é vivo se movimenta, não é verdade? Tudo que não fica parado. Então, outra coisa, dependência do Espírito Santo. Aí é óbvio, né? Conhecimento das línguas originais, no caso, se for possível, né? Se não for possível, consulte a quem, né, sabe mais. Muito bem. A hermenêutica e os sentidos da Escritura. Aí tem o sentido literal e o sentido figurado. Então, muitas vezes você está lendo um texto, irmãos, e aquele texto tem um sentido simbólico, figurado. Ele não tem um sentido literal. Né? Então, por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo. Aqui nós temos aqui na sequência, né, nós temos aqui algum exemplo. Ó. Quer ver? Ó. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Está lá na Bíblia, né? Eis aí o Cordeiro de Deus. Né? Eu pergunto para os irmãos, era um cordeiro que estava vindo na direção dele, do João Batista? Era um cordeiro de verdade? Era um bicho? Um animal? Não. Era quem? Isso é sentido figurado. Tá certo? E a Bíblia tem muita parte que é de sentido figurado. E principalmente o Apocalipse, a parte profética, né, do Antigo Testamento, muito sentido figurado. E, por incrível que pareça, tem muita gente que interpreta como se fosse algo literal, né? Algo literal. E, na verdade, acaba cometendo um grande erro de interpretação. Tá certo? Outra coisa que nós temos também na hermenêutica os hebraísmos. São expressões próprias dos judeus. Eles tinham por costume chamar uma pessoa de filho de alguma coisa específica.
O que se caracterizava do modo que, eu acho que eu vou ler ali, cara. Tá meio apagado aqui, cadê? Vai para frente aí um pouquinho. Mais. E aí? Se caracterizava de modo que ao pacífico e bem disposto chamavam o filho da paz, ao iluminado e entendido, filho da luz, aos desobedientes, filhos da desobediência. Então, essas expressões, filho da paz, filho da desobediência, filho da luz, isso chama-se hebraísmo, ou seja, uma expressão da própria língua hebraica, tá? Então, isso aí são coisas que depois, com o tempo, aqui o professor do curso de teologia aqui vai explicar melhor depois, com detalhes, na classe de teologia. O contexto do texto. Nenhum contexto em relação ao texto da Escritura cai do céu ou surge do nada. Antes, está intrinsecamente ligado ao texto mencionado como base, seja no contexto inicial, contexto imediato, contexto remoto ou histórico. O contexto inicial refere-se ao próprio texto onde aparece o termo. Então, é ali, você está lendo ali, como nós lemos ali em Atos dos Apóstolos, o próprio texto é o contexto inicial, o próprio versículo. Aí depois vem o contexto imediato, é o texto que vem antes e depois. O que vem antes e depois tem que ser levado em consideração, tá? Você não pode isolar. Ainda mais se tiver entre vírgulas. Vocês sabem que a vírgula não faz uma diferença? Faz uma diferença no uso da vírgula, sabia? Os testemunhas de Russell, né? Que eu falo que é de Russell, porque de Jeová não são. Né? Os testemunhas de Russell, eles dizem o seguinte, que naquela passagem lá do ladrão na cruz, eles falam assim, que a Bíblia deles, inclusive a tradução dele do Novo Mundo, traz isso, né? Que naquele texto, quando Jesus fala assim, Jesus fala, né, nas nossas versões, ele fala assim, hoje mesmo te digo, né? Hoje te digo, estarás comigo, né, no paraíso. Pois bem, eles apenas fizeram a alteração da colocação da vírgula e alteraram o sentido da palavra. Eles colocaram a vírgula depois do hoje, se eu não me engano. A ti te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, qualquer dia. Entendeu? E Jesus falou que ele estaria hoje. É isso que o texto bíblico diz, inclusive nos originais também. Então, você vê, o uso da vírgula no lugar errado gerou uma heresia. E está sendo propagada aí pelas testemunhas de Rússia. Tá certo? Então, tem que ter cuidado com isso. O contexto imediato é o texto que vem antes e depois do texto base. Pode ser o parágrafo do texto, o capítulo do texto, o livro do texto, o Antigo ou Novo Testamento. Então, você está estudando um texto lá da Carta aos Romanos, você, de preferência, você tem que ler toda a Carta aos Romanos, para conhecer todo o sentido da Carta aos Romanos. E, se você quiser ser mais criterioso, estude também todas as cartas paulinas, no mínimo, para você ter uma ideia da mentalidade paulina, de como Paulo pensava sobre aqueles assuntos bíblicos, para você poder interpretar corretamente. Cara, se você quiser ser bem rigoroso e criterioso, né? Mas é a melhor coisa que se faz. Tá certo? Muito bem. Contexto remoto acontece quando o assunto do texto ocorre em outra parte do livro ou até mesmo em outro livro das Escrituras. Olha o que eu li aqui de Gênesis e Apocalipse. Contexto remoto. Tá vendo? Como é que o Apocalipse respondeu a uma pergunta lá de Gênesis capítulo 3. Contexto remoto. Contexto histórico. Este compreende os valores históricos e culturais do texto, bem como do autor que o escreve, ou escreveu. Né? Também o contexto histórico também tem que ser levado em consideração. Então, essa primeira parte aqui que eu passei muito rapidamente, irmãos, é chamada, né, de hermenêutica, ou seja, a arte de interpretar as escrituras sagradas, tá certo? Hermenêutica bíblica. Agora nós vamos entrar na segunda parte, porque o tema da palestra o líder e sua responsabilidade como intérprete e pregador da palavra. Então,
Já aprendemos aqui, né, rápido, grosso modo, né, rapidamente, como interpretar. E, claro, tem muito mais coisa para se falar sobre isso, mas para os irmãos terem uma ideia. Agora, que interpretou corretamente, agora você vai fazer a exposição do que você aprendeu, do que você estudou. Isso chama-se homilética, tá certo? Ou a arte de pregar. Aí, definição da palavra, para a gente ter bem aqui, assertivo aqui, rápido. A palavra homilética vem do vocábulo grego. Pode passar aí, meu irmão, por favor. Aí, ali. Vem do vocábulo homilétique, que literalmente significa a volta, o outro. Aí, que significa o ensino em tom familiar. Também possui sua raiz no grego do verbo homiléu, que significa conversar. A partir da era cristã, esta palavra tomou outra estrutura, surgindo o vocábulo homilia, que consiste na pregação cristã feita nos lares em forma de conversação. Então, no começo, o sentido dessa palavra era uma conversa. O quê? 5 minutos? Então, era uma conversa, irmãos. Era uma conversa que se fazia. Começou assim, né? Então, na verdade, a pregação é uma conversa. Você está conversando sobre as coisas de Deus, né? O pastor Daniel falou ali que o tempo já está chegando no fim. Então, nós vamos ter que deixar o restante do material para uma próxima oportunidade. Mas eu só queria aqui, só para a gente... já temos esses minutinhos aí, ainda mais aí. O que a homilética não é? Não é um substituto espiritual. O quê? Falou. Ah, tá. Não é um substituto, parece que eu tinha ouvido mais 20 minutos. Não é um substituto para o Espírito Santo. Não é garantia de um trabalho eficiente. Né? Então, o que quer dizer? Não adianta você aprender as regras da homilética, de saber explanar, de saber pregar bem, e não buscar Deus, não ter vida de oração, não ter jejum, não ter consagração, não ter santidade, não ter nada disso. Você pode ser um tremendo de um eloquente, de um retórico, saber falar bem, usar expressões bem, mas não vai fazer nada. Do ponto de vista espiritual, não vai ter efeito nenhum. O diabo vai estar rindo da tua cara, com todo o teu palavreado bonito. Muito bem. O que a homilética é? Auxílio no estudo e análise do texto bíblico, auxílio na exposição das ideias. A homilética aperfeiçoa o dom da palavra que alguém já possui, mas esse dom não se adquire pelo estudo. Quer dizer, ninguém nasce com esse dom. Ou melhor, ninguém vai estudar homilética e vai aprender a ser um grande pregador. Tem gente que tem um dom natural, que Deus deu. Essa que é a verdade. Mas até a pessoa que tem um dom precisa estudar, precisa aprender. Né? Tem muita gente que tem o dom para tocar, né? Já nasce com aquele ouvido absoluto, sabe tocar, mas ele precisa pegar o violão e treinar, precisa treinar, né? Aí tem o irmão músico ali, cadê o irmão músico? Não está ali, né? Mas tem que treinar, tem que ensaiar. É isso que também o pregador tem que fazer, né? A postura do pregador ou do orador. É muito importante que o orador saiba como se comportar em um púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição. Ficar em posição de nobre atitude, olhar para os ouvintes. Já viu aqueles irmãos que pregam assim? Ó? Tem, eu já conheci alguns assim. Evita exageros nos gestos, não demonstrar indisposição, evitar leituras prolongadas. Eu até vi num dia desse aí um pastor que se empolgou tanto que ele deu um socão era até uma coisa assim de acrílico. Ele deu um socão na mesa e quebrou, rachou a mesa no meio. Ele está tão empolgado. Poder do músculo. O que o pregador não deve fazer no púlpito? Não ofender a igreja. Não ofender. Não exortar, é diferente, tá? Ofender é uma coisa, exortar é outra. Não usar do púlpito para atingir alguém pessoalmente. Não usar frases como: não importa se não for mais convidado para pregar neste lugar. Vou entregar tudo que Deus me mandar. Esse chavão aí que muito pregador usa, né? Não gritar demasiadamente, não correr de um lado para o outro, não dar murros no púlpito. Olha, acabei de dizer, esse deu murro e quebrou o púlpito. Não gesticular constantemente,
Não imitar animais, não falar muito baixo, não falar de olhos fechados, né? Outra coisa, o pregador, as vestimentas e higiene pessoal. Ter sempre os cabelos penteados, quando possível, né? Sem pegar a ventania antes de vir para o culto, aí não dá. Evitar sujar, como é que é? Evitar sujeira nas unhas, nariz, ouvidos e olhos bem limpos. Cuidado com a fragrância do perfume. Cuidado com gravatas muito coloridas. Procurar harmonia entre o terno, a camisa e a gravata. Calça verde, camisa roxa e a gravata amarela. Observar se não há sujeira ou partes rasgadas no vestuário. É claro, né? Às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes, coitado, ele foi pego de surpresa. Então, outra coisa, o pregador e a voz. O uso da voz é determinante na pregação. Fale com a sua voz natural, sem imitar outra pessoa. Tá vendo aqueles irmãos assim? Nesta noite, meus amados irmãos. Não é a voz dele. Não é a voz dele. Ele está fazendo isso. Sabe como é que se chama isso, irmãos? Impostura. Impostura. Usa a tua voz. Se a tua voz é fina, fazer o quê? É que Deus te deu? Se tem a voz fina... Meus amados irmãos. Aí, coloca a mão aqui para a voz ficar mais... Que é isso? Tem que soar natural, irmão. A voz tem que soar natural. A sua voz. A sua voz. Né? É isso aí. Tinha mais coisa para falar, mas chegamos ao fim. Né? Então tinha mais coisa aí dentro da apostila, mas né, é isso, irmãos. Então a nossa responsabilidade como líder, né, como cristão, como líder cristão, de interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicá-la corretamente, e expô-la corretamente, né? E nós vamos ser cobrados por isso, tá? Todos nós vamos ser cobrados por isso. Né? Tem gente que passa assim, não, eu não adulterei, não roubei, não matei, não fiz nada. Tô de boa com Jesus. Né? Mas se você interpretou o texto correto e ensinou assim, você vai ser cobrado por isso. Essa que é a verdade. Então procure ter cuidado com o que você fala, né? Ouça mais do que fale, né? É até um conselho bíblico. Ouça mais, estude mais, leia mais, medite mais na palavra, né? Procure ler bons livros cristãos para te ajudar, para que você seja um líder cada vez mais usado por Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.